A partir de agora, na Voz FM, Jovem Voz. Um programa da Igreja Esperança do Oriente Ville. Muita música e a palavra certa para você que é jovem. Jovem Voz. Apresentação, Júlio Santana e Kate Ellen. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do programa Jovem Voz do Dr. Orley, que nós estamos recebendo aqui na rádio. A partir de agora você ouve uma entrevista com um tema muito polêmico, já está rolando nas redes sociais, o pessoal que nos acompanha via WhatsApp, o professor já está sabendo o assunto, já está discutindo. Eu tenho várias respostas aqui. Eu perguntei se o jovem cristão enfrenta preconceito religioso ou político no ambiente escolar. Eu citei como referência um filme que a gente comentou muito nos últimos dias, que é Deus Não Está Morto, né? Uma abordagem clara e, assim, afrontosa contra a religião daquele rapaz no filme. Todo mundo, não é spoiler, todo mundo já tá vendo. E, assim, a gente perguntou porque, para saber a opinião do ouvinte, se aquilo lá é só um conteúdo de um filme, só um conteúdo fictício, ou se aquilo realmente acontece na nossa atualidade. Bom, é assim, o filme... Só uma breve sinopse, ele aborda um professor de filosofia na faculdade em que ele impõe a todos os alunos a afirmar que Deus não existe. Aí começa todo um debate entre o jovem cristão, argumentando dentro da filosofia que Deus existe e está muito vivo sim, ok? É por isso que o tema de hoje é perguntado a isso, não é não, Kate? Então vamos receber ele, que é cristão protestante, ministro do Evangelho, consagrado pela Igreja Assembleia de Deus, missionário na evangelização universitária há 19 anos, professor no ensino fundamental na rede pública municipal de Goiânia e no ensino superior, professor também em faculdades particulares. Tem formação teológica e também em letras na UFMS, mestre em letras e linguística na UFG, com pesquisas voltadas para o ensino de leitura, do discurso e do texto. Nada mais não mais e não menos, que o professor Orley José da Silva. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Kate Ellen. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Foi com alegria que eu aceitei esse convite para tratar de um tema tão importante para nós. Ainda mais sabendo que esse programa é muito ouvido, né, em toda a região metropolitana de Goiânia e principalmente pelo público jovem, né? Muitos jovens gostam desse programa. Esse programa está fazendo um sucesso tremendo entre os jovens. E eu espero também que haja pastores, líderes, obreiros ouvindo esse programa, porque o assunto vai interessar a todos. Amém. Professor, é uma honra receber o senhor. E assim, eu fiquei muito feliz quando o senhor atendeu o nosso convite prontamente, disposto a nos ajudar. Porque assim, a gente tem recebido muitos questionamentos, né, em relação ao que fazer, como proceder, em relação a educar, tanto os jovens questionando se a metodologia como eles têm sido educados, ensinados, doutrinados está correta, e também os pais em relação a como proceder com a educação dos filhos. Eu queria iniciar perguntando a função real da escola. Qual que é a função real da escola? E a família, ela deve entregar a educação do filho para a escola? Kate, a função da escola, segundo a LDB, é preparar o aluno para a vida e para o mercado de trabalho. Sim. Para ajudar o aluno a se inserir na sociedade como um cidadão ativo, como um cidadão produtivo, um cidadão que possa cooperar para o desenvolvimento e o progresso da sociedade. Então, na escola, espera-se que este aluno adquira os conhecimentos adquiridos pela humanidade, né? Os conhecimentos científicos, tecnológicos, né? A instrumentalização necessária para que este aluno possa adquirir independência no futuro, né? Na fase adulta, e possa ser um cidadão produtivo na sociedade. Agora, com relação à educação moral, por exemplo, somente com relação à moral, isso não cabe à escola. Não cabe. Embora a escola tenha assumido essa parte, né? Infelizmente a escola tem assumido essa parte, mas essa é uma parte da família. Uhum. É a família que tem a obrigação de
de educar este aluno, no caso, esse tratando de criança, né, esse indivíduo. Informação, está em informação. Que está em formação, né? É no seio da família que ele recebe os valores morais, os valores éticos, os valores religiosos, tá certo? E a escola tem a obrigação de respeitar esses valores que o aluno traz de casa. A escola não pode desrespeitar, viu, Júlio, os valores éticos, os valores morais e religiosos que o aluno tem em casa, junto com a sua família. Interessante. Tá certo? A escola não pode desrespeitar isso. Tá certo? A escola não pode contradizer aquilo que o pai ensina ao filho. Uhum. E, infelizmente, a escola tem feito isso. Professor Orley, isso é muito sério, É né? sério, porque a escola ela tem tomado o espaço da família. Hoje, as crianças vão para a escola a partir dos 4 anos de idade. E passa, às vezes, um período durante a parte integral do dia. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, o irmão mais velho também está na escola. A criança pequena de 6, 7 anos passa o dia inteiro tendo atividades somente curriculares na escola. Sim. Né? E o Estado está assumindo para si a responsabilidade de criar essa criança, né, de formar esse indivíduo. E nessa formação, o Estado tem sido irresponsável. O Estado tem sido irresponsável porque ele tem desrespeitado esse princípio, né, esse princípio de não contradizer os valores familiares. Uhum. Professora, uma outra pergunta. Dentro dessa linha de raciocínio, o senhor, durante a semana ou anteriormente, quando a gente escolheu a pauta da entrevista, claro que é uma pauta aberta, a gente está para discutir, para ouvir opiniões dos ouvintes também. O senhor tem como falar para a gente, relatar alguém que sofreu esse preconceito, alguém que teve problema de ter princípios de casa, quebrar dentro da escola, aquilo que o pai ensinou dentro de casa, chega na escola, o professor fala, não é assim, não é desse jeito? Olha, Kate, isso acontece no próprio livro didático. Uhum. Né? A escola tem feito isso no livro didático. Porque você sabe que você, como educadora também, como professora, você sabe que nós temos o currículo e junto com o currículo nós temos os temas transversais. O que são os temas transversais? Os temas transversais são aqueles temas emergentes, que são chamados de temas emergentes. De cunho social. De cunho social, de grande apelo público, apelo social, né, que não faz parte das disciplinas, certo? Mas eles atravessam a todas elas, né? Eles estão espalhados em todas as disciplinas. Então tem educação para o trânsito, né? Educação para o trânsito, tem educação ecológica, né? Aí tem educação sexual. Orientação sexual, orientação sexual, esse é um problema muito sério, gravíssimo, tá certo? E eles falam também quando eles vão falar dos direitos humanos, dos valores de autoridade, né? Aí eles entram na questão da autoridade, né? Da autoridade familiar, civil, tá certo? Eles falam disso. Então, o grande e os temas transversais têm sido uma porta aberta para a doutrinação do Estado na escola. O senhor acredita então que haja uma doutrinação oculta ali no meio do currículo? Sim. Tem alguma coisa em relação a isso? Sim, lá no meio daquele conteúdo escolar que o pai que não tem tempo de pegar o caderno do filho, não se preocupa, às vezes não tem quem faça isso por ele. Tem alguma coisa lá intrínseco lá, escondidinho? Tem sim. E há todo um interesse político e ideológico, Kate. Veja bem, nos últimos 30 anos, depois da abertura política no Brasil, nós fomos tomados de assalto pelos ideólogos de esquerda. Né? Quer dizer, a esquerda tomou conta das nossas universidades, principalmente. Né? E foi um projeto longamente pensado numa escola alemã chamada Escola de Frankfurt, uma escola de filósofos, de pensadores europeus, pensadores marxistas, e que eles queriam encontrar uma maneira diferente de implantar o marxismo, diferente daquela que foi encontrada pela Rússia, pela China, por Cuba, porque
a implantação do socialismo, do comunismo, do marxismo. E juntamente com isso o relativismo. Uhum. Tudo é aceitável, tudo é bonitinho, eu tenho que respeitar o outro porque o outro é diferente. Então, a implantação do marxismo, o que seja socialismo, comunismo, são sinônimos, né? Como foi na Rússia, na China, em Cuba, que foi pela força, pelo uso das armas. Mas aí eles tiveram a ideia seguinte, não, nós temos que revolucionar a sociedade, a mentalidade, tá certo? Nós temos que ganhar a cultura. Então, eles desenvolveram teorias que abrangiam a política, as artes, a imprensa, a educação e até mesmo a religião, as igrejas, certo? Porque eles tinham consciência que para implantar o socialismo tão sonhado por eles teriam que quebrar a hegemonia judaico-cristã. A nossa sociedade ocidental, ela é baseada na cultura judaico-cristã. Né? Às vezes as pessoas não são católicos praticantes, não são evangélicos praticantes, mas... Aquele pessoal que só vai no domingo, às vezes uma vez por mês. Mas eles têm valores, eles têm costumes que seguem os parâmetros da cultura judaico-cristã. Né? E a cultura judaico-cristã, ela é pretensiosa. Ou seja, ela não aceita que uma outra cultura que não seja transcendente tenha lugar junto com ela, tá certo? Transcendente é a transcendência, é o que transcende do material para o espiritual, né? E já os socialistas, né, os comunistas, eles não são transcendentes, eles são imanentes. Eles acreditam apenas na matéria. Para eles, tudo se resume naquilo que pode ser visto. Na matéria, então no hoje, no imediatismo, tá certo? Então, nós estamos vivendo uma briga ideológica entre a cultura judaico-cristã e o materialismo. Nós estamos neste embate, tá certo? É uma disputa para ver quem ganha o coração das pessoas, quem ganha a mente das pessoas. É muito sério isso, tá certo? É muito sério isso, né? Então, eles estão entrando em nosso meio sorrateiramente. E depois da abertura política aqui no Brasil, na década de 80, né, foi que essa ideologia teve corpo aqui, e hoje ela está impregnada em todos os setores da sociedade. Em todos os setores da sociedade. Ele está na imprensa, na grande imprensa. A grande imprensa é relativista. A grande imprensa é desconstrutivista dos valores morais, dos valores cristãos, dos valores tradicionais, né? Está no cinema, está no teatro, sabe? Está na escola, na educação infantil, na educação básica. Aquela questão, o professor não sabe de nada porque ele não é meu pai. O meu pai não sabe de nada porque ele é velho e está ultrapassado. E o meu pastor não sabe de nada porque ele é alienado e só vive dentro da igreja. É isso que eles querem, fechar o cerco dessa forma. Sim. E a nossa criança cresce. O que eles querem é o seguinte, eles querem fazer com que a nossa sociedade deixe de seguir a tradição judaico-cristã. Esse é o primeiro, esse é fundamental para eles. Tá certo? Deixando de seguir a tradição judaico-cristã, eles vão abraçar a ideologia deles, né? E para isso, o marxismo ele considera a família opressora, sabe? A família é burguesa, a família é opressora, né? As autoridades civis, as autoridades constituídas, as instituições como igrejas, por exemplo, elas também são opressoras. Porque cerceia o indivíduo e dá limite, estabelece limites para ele. Estabelece limite. Então, esses mecanismos eles têm que ser destruídos, eles têm que ser desmontados. Ou seja, você tem que desmontar a família, a estrutura da família, você tem que desmontar a estrutura do Estado. Entendeu? Em suma, você tem que estabelecer o caos. Sabe? Aí depois do caos estabelecido, aí chega essa nova ideologia com a solução. E é por isso a gente vê dentro dessa questão um outro problema, que é a questão da tentativa de implementação de uma família, a aceitação de uma família heteronormativa, é essa palavra? Sim. Que é aquela família formada por indivíduos com a mesma configuração
Como sexual. é que eu... Isso, Uhum. dessa forma. Aquela família, hoje em dia, você não pode mais falar que família é só pai, mãe e filhos. Você tem que aceitar uma família com 2 mães, uma família com 2 pais, ou então com mais indivíduos formando essa família. Isso também está intrínseco dentro disso aqui, não tá, professor? Sim, porque esse negócio de família tradicional, de homem e mulher, é cristão. Uhum. É da tradição judaico-cristã. Né? E a proposta deles é quebrar isso. Né? É quebrar isso. Né? E a família é a base da sociedade, a base da igreja. Isso, entendeu? Realmente. Se você tem família, se tem famílias fortes, as famílias juntas, elas são mais fortes do que o Estado. Juntas-se as famílias com os seus princípios, elas derrubam o Estado. Tá certo? E esse Estado que quer ser implantado, ele não quer ser derrubado. Tá certo? Então ele não pode ter famílias fortes, ele tem que quebrar a família, ele tem que destruí-la, tem que enfraquecer para que ele possa para que ele possa se sobrepor. Eu tenho um exemplo disso bem claro aqui no livro de língua portuguesa. Olha aqui, é o livro de número 6, tá certo? Esse livro de 6 chama Perspectiva, Língua Portuguesa. Isso aqui é para criança de 12 anos, certo? Ou seja, as crianças de 12 anos, quando estudam língua portuguesa, estudam este livro. Aí aqui, Kate, você pode... Veja bem o que está escrito aqui. Aqui nós está falando sobre a família, tá certo? Dando orientações sobre a família. E aqui está. Para os pais, é difícil passar da posição de mando na infância dos filhos. Há de conselheiros na adolescência. Continuam a julgar e a ditar o que é certo ou errado. Colocou a figura do pai como ditador. Ele aprendeu mandando, então ele vai continuar mandando, impondo. Então está dizendo aqui, esse texto aqui está dizendo para a criança, né, que é errado o pai julgá-lo, julgar essa criança e ditar o que é certo e o que é errado. O que você acha disso? Na minha opinião, eu penso assim, a partir do momento que o meu pai não exerce a autoridade de falar pra mim, você tá fazendo certo, você tá fazendo alguma coisa de forma errada, eu perco as referências e aí eu passo a agir de acordo com a minha cabeça. Quando eu sou um adolescente de 12 até, por exemplo, 17 anos, eu não tenho limite até onde eu devo ir. Não tenho limite. Isso aqui faz com que o adolescente perca os limites, sim. Você acha, o que você acha, Kate, que ao estudar este texto aqui, uma criança de 12 anos que está sendo vigiada pela família, que está sendo controlada pela família, né? Logo nessa idade, 11, 12 anos, porque é o destino desses livros aqui, desse livro, é uma idade crítica, né? Uma fase de transição, né? Está saindo da infância para a adolescência, uma idade de conflitos, de muitos questionamentos. Não é verdade? Realmente. Né, que questiona a posição dos pais, né? A criança já está começando a questionar a posição dos pais naturalmente. Porque na época dos porquês, aí vem a escola e diz assim, diz que os pais estão errados ao julgar e ao ditar o que é certo e errado a esse filho. Aí mais embaixo, aqui nesse balãozinho está aqui, até quando tem que obedecer e ficar calada? Aqui estão os pais e aqui está a adolescente. E a adolescente pergunta, ela está perguntando assim para os pais, até quando eu tenho que obedecer e ficar calada? Olha a quebra do princípio de autoridade aqui, tá certo? E o outro está dizendo, como posso criticar e protestar? Né? Aí a menina, como sobreviver a tantas pressões? E esses meninos aqui, ó, quem entende os meus erros? Aqui nós temos duas crianças dentro de um quarto, as duas crianças dentro do quarto, jogando videogame, né? Estão jogando videogame. Aí entra a mãe, não, entra a irmã, né? Assim, por que invadem meu espaço? Certo? Como se os membros da família fossem invasores. Entendeu? O que você acha, Júlio? O que você acha, Júlio, de o filho tem uma internet, tá certo? Ele tem um computador e uma adolescente de 12 anos e esse adolescente ter que ficar trancado no quarto e o pai não poder ter acesso a esse computador. E se esse computador ficar na sala, por exemplo, isso, do ponto de vista
dessas informações aqui seria incoerente. Verdade. Assim, deixa claramente, né, o que o senhor mencionou, que o propósito dessa doutrinação aí é trazer o caos. É evidente também que um certo país da Europa, não vou mencionar qual por exatidão, porque estou sem um artigo aqui, mas eu vi a respeito, em que o país em si, há alguns anos, cerca de 10 anos atrás, deu uma ordem, né, em lei constitucional, para que os pais dessem essa total liberdade aos filhos. Chegando ao ponto da mídia chamar as crianças atuais de mini tiranos, porque já não reconhecia a autoridade do pai. O pai não poderia castigá-lo, não poderia discipliná-lo, porque estaria sujeito até mesmo à prisão. Até porque as crianças conhecem de lei, né, Júlio? Tem várias leis famosas que criança tem já conhecimento, que sabe que se o pai agredir fisicamente corrigir e bater, ele pode chamar a polícia, chamar o conselho tutelar, chamar quem quiser que ele vai ser defendido. Só que nesse país, Kate, além disso, ele não aceitava, ele deixava a criança ter a sua opinião, não ser invadida. Aí eles estavam passando por um novo momento que não conseguia mais ter controle sobre os filhos, onde crianças já dos seus 7, 8 anos já percebia essa falta de autoridade dos pais, não podendo mais tomar o domínio. Então, assim, estava sendo revisto isso, quando eu li a matéria, até mesmo novamente para ser reformulada essa lei e tudo mais. E é onde que coloca o que o professor falou. Isso aí é para se trazer o caos agora. Isso. Eu me recordo bem que aos meus 15 anos de idade, a gente pode perceber que esse tipo de doutrinação, ela tem sido tentada colocada na escola já tem tempo. Eu acredito que tem mais de 20 anos, porque quando eu estudei, gente, eu quero dar meu depoimento pessoal aqui, já tinha isso na escola. Você já ia ser atacado só de tomar uma opinião. Exatamente, é tanto que eu me lembro que eu tinha uma professora de filosofia, ela levava materiais à parte do que era composto ali do plano de aula, exatamente. E ela confrontava a ideia de uma família cristã. Ela confrontava a ideia de um pai e a mãe serem casados para criar um filho. Ela confrontava isso como errado. Confrontava o porquê do jovem não despertar sua sexualidade mais cedo. Ela confrontava a gente a isso. Então, assim, isso que a gente vê nesses materiais hoje é uma coisa que a gente vê naturalmente já se construindo há algum tempo. Sim, só que é o seguinte, esse material de agora é diferente de todos os outros que já chegaram nas escolas. Ele é até mais agressivo. Nós estamos agora com os livros didáticos do ano de 2014, 14, 15 e 16, desse triênio. Sabe, esse triênio é um triênio revolucionário. Sabe, os livros anteriores não são iguais a estes livros que estão chegando agora às escolas. É uma proposta nova do MEC. É uma proposta nova do MEC, é um trabalho que vai durar aproximadamente 10 anos, um projeto de 10 anos. Eles estão trabalhando com crianças que têm a partir de 7 anos de idade, a partir dos 7. De 7 até os 14 anos, até o final do ensino fundamental, até os 14, 15 anos. Esse é o público-alvo. Mudar o foco, né? Mudar. O público-alvo deste trabalho são este grupo. É este grupo, dos 7 aos 14 anos, aos 14, 15 anos. Né? E a ideia é que daqui a 10 anos, estes hoje que têm de 7 a 14, 15 anos, eles terão de 17 a 25 anos, daqui a 10 anos, tá certo? E eles estão sendo treinados primeiro no relativismo moral, tá certo? Ou seja, a moral é relativa, tudo vale, né? E depende, tudo é permitido. Depende da situação que está se vivendo. Eles são doutrinados no desconstrutivismo, eles são treinados a desconstruir, a criticar tudo, criticar as autoridades, a instituição familiar, religiosa, de todo tipo de instituição, desconstruir o que está construído para construir uma nova coisa no lugar. Eles estão sendo treinados no marxismo, eles estão sendo doutrinados no marxismo. Tudo que eles olham, tudo que a escola mostra para eles é de acordo com a lente do marxismo, tá certo? Então daqui a 10 anos, eles estão sendo treinados no ateísmo, certo? Para desconstruir a religião. Esses alunos estão aprendendo
aprendendo que Deus não existe. E juntamente com isso, professor, tem até a inserção de outros valores religiosos culturais. Isso. Bem disfarçado de você precisa conhecer uma nova cultura, você precisa estar aberto a conhecer o novo, inserindo dentro desse fragmento. Aí vem o ocultismo, certo? Aí vem o ocultismo, o demonismo mesmo, tá certo? Uhum. Transvestido mesmo de outras culturas. Professor, eu vou abrir um parênteses, outro parênteses, o Júlio conhece bem. Eu gosto muito de ler. E eu tenho muito acesso a livros para jovem adulto. Os meus alunos chegam com material e antes de eu expor minha opinião, eu falo assim, eu vou ler. Aí às vezes eu adquiro o material ou peço da editora, a editora envia, eu leio e vou ter um comentário em cima daquilo que eu já conheço, não falo nada. Antes de ter acesso e conhecer. O que acontece? Tem muitos blogs e muito material na internet de incentivo à leitura, como nunca houve antes, para crianças e jovens. Editora disponibiliza material, escola incentiva, a família acha que está sendo uma leitura cultural para o bem, mas não. O que acontece? Muito satanismo, muito ateísmo, aquela coisa assim, muitos das pessoas que têm influenciado, que têm acesso direto às nossas crianças, ele está falando, lê isso porque é bom, lê isso, mas que é aquilo. Mas dentro disso aí, da opinião dele em relação à literatura, tem até um vídeo, depois o senhor pode procurar, quem tem cacife para falar de literatura, de uma vlogger muito famosa, que até acompanha o canal dela. Só que aí depois ela fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa coisa de que você tem que dar satisfação para todo mundo a respeito da sua vida, e você tem que ler e se informar. Mas a informação que passa é fundamentada no ateísmo e direcionado para o jovem. Né? É direto, você vê assim, indicação de autores nacionais, internacionais, escritores que não estão preocupados com o que está sendo passado, tá a fim de vender, está interessado em vender. Gente, só dando um rápido intervalo aqui, tá? Vamos para um rápido intervalo. Dá um tempo de tomar uma aguinha, né? Respirar. E a gente já volta, beleza? Ok, Júlio. Beleza, então. Já a gente fala o recado dos ouvintes. É isso aí, já são 15 horas e 23 minutos aqui em Goiânia, em Brasília, no Brasil. Provavelmente outros lugares têm fuso horário diferente, mas aqui continua o mesmo. Kate, tá muito bacana esse debate, hein? Tá, interessante. Muito bacana. Na verdade, não é um debate, né? O debate tem os dois lados, a gente está confrontando o que já foi exposto, né, nas escolas, no meio dos nossos jovens e crianças. E olha só, aproveitando os recadinhos do pessoal do WhatsApp, que é o número 8419-0692, você pode mandar o seu se ainda não mandou. Tem um recado aqui do Wagner Soares, do Triunfo 3. Ele diz assim, boa tarde, recadinho pro povo do Triunfo e região. Culto dos Jovens, Regional 12, hoje, a partir das 19h30, na Igreja Assembleia de Deus e Esperança, Triunfo 3. Vai ser uma benção, recadinho do Wagner. Valeu demais, meu irmão. Obrigado. E olha só, participou conosco, Kate, nosso amigo Auricélio Sena. Auricélio Sena, isso. Gente boa. Ele até foi assim, ó, a gente levantou a pergunta, né, se o jovem, ele sofre... realmente... O preconceito, ele enfrenta um preconceito religioso e político no ambiente escolar. O preconceito ideológico, né? Isso. Então ele expôs assim, hoje em dia, a sua opinião sobre determinado assunto referente à Bíblia, ele colocou exemplo, homossexualismo, é colocado como uma forma de preconceito. Eu estou precisando muito de ganhar o CD que a gente vai sortear no final do programa. Daqui a pouquinho. É 2 CDs, Kate. São 2 CDs. É o CD do DJ PV. E do Fernandinho. É isso aí. Beleza, foi a opinião dele, né? Ele já falou ao contrário, que a gente, ao expor que acredita da palavra de Deus... somos tomados como preconceituosos. Pois é isso que eles também querem fazer. Eu concordo. Pra muita gente, a partir do momento que você expõe sua opinião, você tá agindo de má fé, preconceito, você é intolerante. Exatamente. E, professor Arley, o senhor acredita que esse é o mecanismo de defesa que esse novo governo, essa metodologia de ensino que tá vindo pra gente, tá tentando inserir? Quando você abre a boca discordando, você tá errado. Sim. Esse é o mecanismo de defesa deles, né? É o ataque. É o ataque, né? Que nós somos intolerantes, que nós não aceitamos esse novo modelo, né? Que essa ideologia quer impor, né? Eles querem colocar como que a conservação da família fosse algo errado, né?
as pessoas conservadoras fossem os errados, né? E o legalismo fosse o... Coloca o tema conservador, Júlio, dentro do que você está falando, até como pejorativo. Sim. Coloca de forma religião, quando é inserido nesses livros de literatura que eu estava falando agora há pouco, é tratar de forma pejorativa, é que você é um alienado, você está dentro da igreja, você só sabe daquilo. Mas vamos voltar no WhatsApp aqui que a gente continua. Calma aí. Tem demais. Olha só, Leandro Ferreira participou com a gente. Oi, pessoas lindas, estou ouvindo vocês aqui. Obrigado, seu lindo. Valeu, é o Leandro. Leandro mandou um recadinho pra nós. Tem a Tanila Martins da Silva, lá do Lago Azul de Goianira, participando com a gente. Pede música, já a gente vai tocar. Obrigado demais pela participação. Tem também participando conosco Lucas Vinícius, do Parque Ateneu. Ele disse assim: olha, minha mãe ensina e conversa comigo e minhas irmãs sobre a palavra de Deus e fala que a Bíblia é o único que diz a verdade. E com isso, nós lemos. E não somos confundidos, pois sempre estamos sentados e conversando sobre Jesus. Por ela fazer isso, não somos contaminados na escola. Muito bom, parabéns demais para sua família, Lucas. Muito bom mesmo. Ó, tem um pessoal aqui, Lohane de Caldas Novas, pedindo música. Obrigado pela participação. E tem também a Karine Cavalcante, Jardim Curitiba 2, de Goiânia. Ela diz boa tarde para nós, boa tarde para todos. Valeu. Boa tarde. Brigadão, valeu demais. Kate, você tem recadinho aí com você ou não? Sim, Júlio. Quem participou via telefone foi o evangelista Marcos, da Igreja Esperança do Oriente Ville, a missionária Cristina, do Jardim Curitiba 3, o Rafael Carreiro, você conhece? Conheço. Lá do setor Grajaú, Sueli Pereira, do Parque Ateneu, Nilson Carlos, do Recanto das Minas Gerais, e o Horácio Rodrigues, da Vila Redenção, participaram conosco via telefone. Tanto que a Sueli, Kate, sim, ela foi quem ganhou na semana passada um Vale Compras do Boticário. Ganhou o Vale Compras, que todo mundo queria, mas caiu pra ela. Sueli já tá lá, a gente fez até um acordo, de repente ficou melhor pra ela deixar na conta dela. O dinheiro ela... Põe na conta, depois, põe na conta. Depois dá notícia pra gente, hein, Sueli? Valeu, hein? Ô, Júlio, vou só aproveitar o gancho da participação do rapaz que falou que a família orienta bem, faz o culto doméstico, discute a palavra de Deus em casa. Professor, o senhor tem alguma coisa a falar a respeito do culto doméstico? O senhor acha que é importante hoje em dia tentar a família reunir, falar, tratar da palavra de Deus? Kate e Júlio, essa geração de hoje, de crianças, adolescentes e jovens, é uma geração que tem sofrido ataques do maligno muito mais do que as outras. Uhum. Eu digo por mim, eu tenho 51 anos. Na minha infância e adolescência, eu passei na igreja, né? Convivendo na igreja. Nós participávamos das vigílias, né? Nós tínhamos sempre vigília, toda semana tinha vigília, né? Nós saímos para uma chácara próxima à cidade onde acontecia a vigília. As crianças dormiam, iam para a vigília, dormiam, mas estavam lá na vigília, né? Todo sábado na igreja havia consagração, né? Estudo bíblico, 2 horas de palavra, né? Estudo bíblico consistente. Oração de joelho, oração pela madrugada, né? Eu me lembro muito bem que com 10, 11, 12 anos de idade eu acompanhava meu pai às madrugadas para a igreja, para a oração. Às vezes fazendo frio, né? Os irmãos, né? Colegas do meu pai passavam em casa, batiam na janela e nos levavam para a oração. Uma lembrança que eu tenho também é que quando... nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. E os 4 homens dormiam no mesmo quarto. Né? E quase todas as noites, eu por exemplo, eu acordava com meu pai orando por mim. Eu tenho esse testemunho também, pastor. Minha mãe intercedeu bastante, intercede. Às vezes eu acordava com ela orando por mim. Eles oravam, eu me lembro das palavras do meu pai, né? Guarda o meu filho, né? Abençoa o futuro dele, tá certo? E depois eu pude fazer isso com a minha filha. Né? Culto doméstico, todos os dias nós tínhamos culto doméstico em casa. Antes de meu pai ir para o trabalho, ele acordava todas as crianças, né?
e nós nos reunimos em volta da mesa, lá já estava o pão, o café e tal, né? E nós cantávamos um corinho, ele lia a palavra, fazia um pequeno comentário e nós orávamos todos os dias, né? Todos os dias. E, então isso me sustentou, eu creio, me sustentou. E as dificuldades que nós tínhamos naquela época eram dificuldades assim, porque a gente não podia assistir televisão, entendeu? A gente não podia assistir televisão, era proibido tomar refrigerante, nós não poderíamos frequentar uma sorveteria, porque a sorveteria era pecado ir na sorveteria, porque nós tínhamos que fugir da aparência do mal, entendeu? Eram essas dificuldades, né? Então, aí depois disso, só que não eram coisas ideológicas, eram dificuldades assim. Quando eu era adolescente, eu tinha vergonha da vestimenta que tinha que ter, porque naquela época o colarinho tinha que estar abotoado, né, em cima, no último botão em cima, no pescoço. A camisa era manga comprida e a gente tinha que usar chapéu. E eu tinha vergonha, eu tinha 13, 14 anos, né? Me batizei aos 12, aí por causa disso, porque assistia televisão, e praticava essas coisas de criança, de adolescente, eu ficava sempre no ministério, né? Um mês eu estava passando pelo ministério, no outro, reconciliando, no outro mês eu estava lá passando porque tinha assistido televisão e entrava em prova de novo, entendeu? Porque tinha jogado bola, porque a gente não podia jogar bola, né? Não podia ir no campinho jogar bola, essas coisas. Então era isso. Agora as crianças e os adolescentes de hoje, eles enfrentam uma luta na mentalidade, entendeu? Como é que é? Na ideologia. Sabe? Agora é uma coisa muito mais cruel. Eles estão sendo doutrinados nos desenhos animados, estão sendo doutrinados nas novelas, nos filmes, nos livros didáticos, pelos professores nas escolas, nos livros literários que eles leem, sabe? Eles estão sendo doutrinados, sabe, a desacreditarem de Deus. O que não acontecia na minha época de jovem. As nossas lutas eram outras. Então, essas crianças, jovens, adolescentes de hoje, sabe, eles merecem muito mais a nossa atenção. Eles merecem muito mais a atenção dos pais. O cuidado dos pais, porque nós temos que sentar com essas crianças, com os nossos jovens, e ensinar-lhes a palavra. Certo? A igreja tem que exercer um papel de discipulado. Que eu vejo falhas nisso, eu vejo que a igreja tem falhado no treinamento, no discipulado das crianças, dos jovens e dos adolescentes, e a família também, né? Porque a escola está lá, se o pai não se preocupa, esse filho está chegando à escola e depois ele vai para o ensino médio, vai para a universidade, uma base, não tem uma solidificação. Eu gostei muito da palavra, do testemunho dessa jovem que você leu, Júlio, agora há pouco, né, essa ouvinte, né? Eu achei muito interessante. Então, uma pessoa como essa, uma família que faz isso, ela está preparando o seu filho para esse embate ideológico. Até mesmo porque o homossexualismo ele está sendo ensinado na escola desde os 7 anos. Eu tenho um livro aqui que chama O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias, certo? Este livro, ele apresenta as famílias, os modelos de famílias. E ele é para alfabetização, né, para alfabetização. Esse livro aqui... Seu filho entrou na escola, ele tem acesso a esse material. Esse livro, ele faz parte do PNAEC, que é o Projeto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa. Esse projeto do governo é um projeto que eu aplaudo, sabe? Porque ele tem o objetivo de unir esforços dos estados, prefeituras e do governo federal e também das universidades para alfabetizar toda criança brasileira até os 8 anos de idade. É um esforço muito interessante. Só que no meio deste programa, eles colocaram este livro que fala sobre as famílias, tá certo? Então, aí você tem lá os filhos crentes, né? Os filhos das famílias crentes, que eles têm uma visão, cujos pais têm uma visão tradicional de família, tem uma visão bíblica de família, que família para eles, para os seus pais, é a união de um homem e uma mulher junto com os seus filhos, tá certo? Aí essa criança chega à escola aos 7 anos, e é apresentada a ela um novo modelo de família,
Tá aqui, é um livro muito bonito, muito ilustrado, colorido, coloridíssimo. ilustrado, né? E as famílias mais felizes que tem no livro são as famílias homossexuais. Então nós temos aqui duas lésbicas, né? Duas lésbicas que cuidam de uma menininha. Nós temos dois homens que cuidam de um menininho, né? Negro, entra a questão da etnia. Isso, da etnia. E nós temos, só neste livro aqui, nós temos seis imagens. Aí você tem as famílias tradicionais com aspecto bravo, com aspecto triste, de revolta, sabe? E já as famílias homoafetivas são famílias felizes, são famílias alegres, que são retratadas no livro. Então, a criança, essa criança, filha de crente, desde os 7 anos de idade na igreja, ela já vai sendo acostumada com a ideia, de que é normal unir-se dois homens ou unir-se duas mulheres para formar uma família. Entendeu como é? Uhum. Olha o embate que dá isso, porque essa criança tem em casa uma visão diferente, os seus pais pensam diferente, a igreja pensa diferente, mas a escola vem e desconstrói essa visão tradicional que a igreja tem. Eu tenho um outro livro aqui, que é um livro de espanhol, esse aqui eu acho mais sério ainda, porque esse livro de espanhol é para crianças de 11 e 12 anos, né? Para criança de 11 e 12 anos. Esse livro... A criança vai ter acesso a ele, gente, no 6º ano, tá? No 6º ano. 6º ano. E esses livros que eu estou falando aqui, os irmãos podem estar assustados, mas eles estão nas escolas. Já tá os seus disponível. filhos estão com esses livros. Os seus filhos estão estudando esses livros. Ou seja, por mais que alguns pensem que não, mas isso algo vai acontecer. Estão nas escolas municipais, estão nas escolas municipais, nas escolas do Estado. Tá certo? Esses livros são distribuídos pelo MEC. Tá certo? Isso vem do Ministério da Educação. Vem e são distribuídos. Aqui nesse livro aqui de espanhol, nós temos aqui um apartamento, né? Um condomínio, como se fosse um prédio de 4 andares. Em cada andar cada andar tem 2 apartamentos e em cada apartamento mora um tipo de família, né? Aí no apartamento 101 mora quem? Moram 2 mulheres com sua filha. Aí depois tem os questionários para o aluno resolver. E o que eu acho mais grave é que no tópico número 2, ele pede para que o professor organize a sala em grupos de 3 alunos. Esse grupo de 3 vai construir frases, vai escrever cartolinas, uma campanha educativa para a comunidade, para quebrar o preconceito da comunidade com relação ao casamento homoafetivo. Tá certo? Uhum. Ou seja, aí essas crianças de 11, 12 anos, segundo a orientação dessa lição aqui no livro, eles saem nas ruas do bairro, né? Eles saem nas ruas do bairro apresentando seus cartazes, aquilo que aprenderam e tentando convencer a população do bairro, né, acerca dessa nova realidade. Agora você imagine, quem são esses alunos que irão para a rua de 11, 12 anos? Filhos de quem? Esses que estudam lá na periferia, estudam nas escolas públicas, nas escolas municipais, que vão sair em passeata pela rua. Filhos de crente, de 11, 12 anos, que são crianças que estão na igreja. São crianças que estão na igreja. Aí eles vão crescendo, tendo uma visão de naturalidade dessa nova configuração. E o governo faz isso de maneira equivocada, porque a nossa Constituição ainda não mudou, né? Uhum. A nossa Constituição ainda não mudou. Na Constituição diz que família é a união de um homem e uma mulher com seus filhos. Tá certo? Eles tentaram mudar a Constituição, mas até hoje não conseguiram. Né? O dia que eles conseguirem mudar a Constituição, tudo bem que se coloque nos livros, mas a Constituição ainda não foi mudada. Né? Nós temos no Brasil ainda um modelo tradicional de família. E o direito resguardado de o direito defender. resguardado, tá certo? Agora, a ideia deles é trabalhar contra o preconceito contra o homossexual na escola. Nós somos favoráveis, nós como cristãos, nós somos favoráveis sim a lutar contra o preconceito, não só contra o homossexual.
mas contra qualquer tipo de discriminação. Étnico, religioso, do baixinho, do gordo, do careca, sabe? Do albino, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que é albino, né? E é um problema muito sério, que ele sofre bullying dos colegas. Nós temos que lutar contra isso. Sim. Né? O homossexual na escola ele tem que ser respeitado. Eu como professor, eu tenho que respeitar aquele cidadão. Eu respeito. Entendeu? Eu tenho que respeitar, eu tenho que ensinar o respeito e tenho que combater o preconceito com relação a ele. Uma coisa é você combater o preconceito, agora outra coisa é você fazer apologia a essa nova formação familiar. Sim. Né? E acontece o seguinte, que aí essa criança que começa aos 7 anos tendo essa visão, aí todo ano ela tem essa visão. E interessante que as crianças a partir dos 11, 12 anos, ela vai ter esse ensinamento não só nesse livro, porque esse aqui é um tema transversal. Aí ela vai ver isso aqui no livro de espanhol, aí vai ver no livro de português, vai ver em outros livros. Aí ela vai tendo esse mesmo conteúdo, professores diferentes, de matérias diferentes, dizendo a mesma coisa, que é normal. Vai entendeu? Acreditando que é normal. Aí com 14, 15, 16, 17 anos, esse jovem está na igreja, essa menina, né? E de repente eles vão querer formar um par. E aí, o que fazer? Aí vem os problemas, tá certo? Professor, isso é sério. Só interrompendo o senhor, eu gostaria de perguntar, o nosso tempo ele é um pouco restrito, a preocupação que o pai deve ter na hora de enviar o filho para a escola. Qual que é a preocupação? O pai, que muitas vezes está lá, não tem capacidade de olhar a mochila do filho, de procurar o material, de saber o que o filho está estudando, não abre a mochila pelo menos uma vez na semana, não vou dizer sempre, não, porque hoje em dia é inviável. O pai trabalha, tem a rotina corrida. Qual que é a preocupação desse pai? O que ele deve se preocupar no momento que está mandando o filho para a escola? Kate, eu trabalho em escola pública, sou professor de escola pública, trabalho com crianças e adolescentes. E o grande problema que nós enfrentamos é a ausência da família na escola. Sabe, a ausência da família. Tem crianças e adolescentes que são bons alunos, que são alunos de bom comportamento às vezes esses são alunos de bom comportamento e que mais participam, que mais vêm, né? Mas o pai, a mãe, o avô, a avó, ou tio, a tia, que esteja responsável por este aluno, sabe, tem que ter esse interesse de ir à escola periodicamente e ver o que está acontecendo com este aluno, acompanhar as suas atividades, ver os livros que ele estuda, né? Conhecer os professores que dão aula para este aluno. Isso é importante. Qual a ideologia desses professores? Esses professores estão doutrinando o meu filho? Né? Ele está ensinando o meu filho a desacreditar de Deus, né? Porque o professor não pode fazer isso. Isso é proibido por lei. É proibido por lei. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz que a escola tem que respeitar os valores trazidos de casa pelo aluno, né? Valores morais, valores religiosos, valores éticos, tá certo? A escola tem que respeitar. Essa questão da sexualidade mesmo, né? Essa questão da sexualidade, como é, né? Pesada, né? Como é? O pai tem que estar atento, o pai, a mãe, a família, né? No discurso que os filhos trazem para casa, porque quando o filho começa a mudar de opinião, uma opinião diferente dos pais, e essa opinião adquirida na escola, os filhos manifestam essa opinião em casa. Sim. Eles costumam manifestar essa opinião em casa, né? Então os pais precisam ficar atentos, sim. A escola pública, infelizmente, não tem muito como fugir, porque os professores são concursados, os professores estão ali, são concursados, né? Se o professor não dá certo naquela escola, ele é transferido para outra, entendeu? E aí, se ele doutrina nessa escola aqui, aí ele sai daqui e vai continuar doutrinando lá na outra, né? Professora, eu fiz uma análise recentemente, sexta-feira, com um grupo de adolescentes. Nós contabilizamos se durante 13 anos, vamos pôr, eu coloquei um exemplo porque eu repeti a 8ª série na escola. Por falta, eu repeti um ano. O que acontece? Se durante 13 anos eu tive acesso a uma sala de aula com 40 colegas, eu passei em média por em torno de 540 crianças. Se um professor tem acesso com essa mentalidade de doutrinação, de impor alguma coisa a alguém, ele vai passar por 500
pelo menos 540 crianças, isso se ele entrasse em uma sala por dia. 540 crianças durante 13 anos. É uma quantidade muito grande, muito grande. Se ele convencer 10% dessa quantidade, ele vai convencer 54 crianças que ele está correto. Sim. E essas 54 crianças vai passar a informação para frente. Sim. Né? E assim, a gente vê que muitas vezes a família não se preocupa em saber o que está acontecendo e orientar a criança de forma a lidar com isso. Né? O que o senhor acredita que o jovem pode fazer para se defender? Porque ele tem informação. Sim, sim. Antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria de complementar essa questão. E no livro de inglês, Kate, tem um livro de inglês também para crianças de 11, 12 anos, né, que aparece a imagem de um casal homossexual, né, um casal masculino, que cria um filho, né, já com a adoção de filho. Né, com respostas depois no questionário para o aluno responder, e depois tem a orientação do professor. O professor tem que ensinar para a sala a partir de exemplos da imprensa. Ele pega, por exemplo, o cantor famoso, o cantor Rick Martin, por exemplo. Então ele traz a visão, essa experiência do cantor Rick Martin para a sala de aula. Né? Aí ele traz a experiência de outras pessoas que têm uma vida homoafetiva. Né? Ele tem que trazer isso para o aluno em sala de aula, tá certo? Pessoas conhecidas, pessoas da mídia, para dizer para o aluno que quebrar do aluno essa resistência, né? Resistência para a aceitação desse Até mesmo desse porque fenômeno. As pessoas são formadores de opinião. São formadores de opinião. E ele diz também aqui, ele diz que numa parte do professor, para o professor, que o professor deve dizer para o aluno os seus direitos. Né? Dizer para o aluno os seus direitos. Por exemplo, esse aluno ele tem o direito de mudar o nome dele no diário se quiser. Isso para aluno de 11 anos. Se o menino é masculino, aí ele não quer ter um nome masculino, ele quer ter um nome feminino. Ele quer ser chamado na escola, no livro de chamada, com o nome feminino. Então ele pode exigir isso. E o professor tem que informar também para este aluno que ele pode fazer cirurgia de mudança de sexo. Tratamento hormonal. Isso a partir dos 11, 12 anos de idade. Isso no livro, o professor de inglês vai fazer isso com o aluno. Entendeu como é? Gente, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Professor. Esses livros estão, desde o começo deste ano, estão na escola e eles vão ficar os próximos 3 anos na escola. Professor, só interrompendo, o senhor me mostrou uma poesia que está no livro de português, que é um estudo de texto, que fala sobre o basta. A criança falando basta. Eu gostaria que o senhor lesse pra gente finalizar, e no final vou fazer mais uma pergunta. Tem eles procuram autores conhecidos, né? Autores conhecidos, para corroborar os seus argumentos, os seus textos, né? Aí que tem, com relação à desconstrução da autoridade dos pais, tem aqui no livro para crianças de 11, 12 anos um poema chamado Basta. O poema, eu vou ler o poema para o ouvinte. Diz assim: basta, agora chega. Chega de obedecer e de ficar calado. Chega de ter que fazer tudo o que eu não quero e acho errado. Agora chega. Chega de comer pepino, de engolir ovo quente. Chega de dormir cedo e acordar mais cedo ainda. Chega de visitar a avó, a tia, a prima, o padrinho. Chega de prestar contas do banho tomado, da roupa escolhida, do uniforme da escola, da nota da prova, de cada segundo, de cada respiro. Chega, chega e chega. Liberdade ainda que tarde, independência ou morte. Mãe, onde está minha roupa de goleiro? Pai, quero o dinheiro da minha mesada. Então, para que essas crianças querem os pais? Apenas para satisfazer as suas necessidades, mas sem obediência, sem submissão. Professor, eu acredito que seja assim que vai se construir uma sociedade destituída de valores, princípios cristãos, manipulável, porque acima de tudo o povo ele vai sendo domesticado, né? E relativista e laicista, principalmente na parte do laicismo. Certo. E outra coisa também, Kate,
que eu acho muito sério é que eles estão, a escola está incentivando a sexualização precoce das crianças. Sabe, nós estamos com um problema muito sério na escola. Os livros didáticos, a partir dos 10, 11 anos de idade, a partir dos 10, 11 anos de idade, estão ensinando as crianças a que ficar é normal. E não é um ficar só de abraçar e beijo, não. É ficar de ter relação sexual mesmo. Uhum. Tá certo? Então, nós temos casos, por isso que eu falo que a igreja e a família tem que ter muita compaixão dessas nossas crianças e adolescentes, porque a pressão que eles estão recebendo é muito forte na escola. As crianças, nós temos crianças de 12, 13, 14 anos, crianças crentes, né, mocinhas crentes, rapazinhos crentes, que estão envergonhados na escola. Estão envergonhados porque o livro didático diz que é normal ficar. Inclusive, há livros que tem uma lista para o aluno preencher. Quantas meninas você beijou, quantos meninos você beijou, que tipo de beijo foi, como foi, o que você sentiu, qual foi a sensação. Vem na espécie de um diário. Isso para menino, para ir preenchendo os questionários, para menino de 11, 12 anos, 11, 12, 13 anos. Tá certo? Aí os nossos adolescentes crentes, que são ensinados pela família, que são ensinados pela igreja, que tem que se preservarem, esperar o casamento, né, para ter relação sexual. Aí com 12, 13, 14 anos eles estão com vergonha de dizer que são virgens, eles estão com vergonha de dizer que nunca beijaram. Entendeu? Uhum. Eu tenho presenciado casos às vezes, de meninas crentes que mentem dizendo que já beijou, sendo que nunca beijou. Uhum. Mentem porque precisa ficar de bem com o grupo, né, para não ficar com a ideia assim de ultrapassado. Tá Professor, certo. A respeito desse comentário que o professor Orley teceu agora, a respeito da sexualidade na escola, eu gostaria de sugerir para os pais, quem estiver ouvindo, você jovem que quer pesquisar a opinião de outra pessoa que não seja a nossa, que não seja só uma opinião religiosa, tem um professor de história aqui de Goiânia, ele é da rede municipal, eu acredito que ele esteja até nos ouvindo, Júlio, tá? Então um abraço, professor Alexandre Celtz. Celtz escreve S-E-L-T-Z. Você que quiser procurar agora o vídeo do professor Alexandre Celtz, pode entrar no canal dele no YouTube. O vídeo chama Sexo na Escola. Júlia, é uma denúncia gravíssima que ele faz. Eu não seria irresponsável de vir aqui comentar sem antes eu ter visto e ter certeza daquilo que eu estou falando também. E fala sobre a vacina do HPV, o real interesse do governo com tudo isso. Professor, a partir do momento que eu estou vacinando crianças de 11, 12 anos, com uma vacina como que eu vou falar? Que é de interesse de pessoas com vida sexual ativa. O que eu estou imaginando com essas crianças? Tá certo, isso vem lá de fora, não é só aqui no Brasil. Outros países estão vacinando. Então o pessoal lá de fora está tendo uma ideia de que as nossas crianças são o quê? De que práticas elas estão vivendo aqui dentro desse país? Se está incentivando. Então o professor Alexandre Celtz, de uma forma muito coerente, muito inteligente, comenta lá, vocês têm, todo mundo tem internet, pode ter acesso ao canal dele, o e-mail dele também, se alguém quiser perguntar, depois questionar alguma coisa, eu pedi autorização, estou divulgando com a autorização dele, o e-mail é alexandreceltz@hotmail.com, tá? O telefone dele, o WhatsApp, é 9125-4321. Tem também a professora que o senhor conhece muito bem, é a doutora já, né? Doutora Ana Carolina Campanholo. Ela está cursando mestrado agora. Tá fazendo mestrado. Tá lá no YouTube também, muitos comentários dela. Ela foi duramente criticada esse ano, porque expôs a opinião em relação a isso que a gente está tratando aqui agora. Ela é professora de história, a cidade, deixa eu ver aqui, Santa Catarina, se eu não estiver enganado. Lá no estado de Santa Catarina. E ela foi duramente criticada por bater de frente com o governo, por expor isso que a gente está tratando aqui. O senhor tem vivenciado momentos difíceis também, eu acredito. E, gente, eu tive informação a respeito do professor Orley, primeiramente através da doutora Damares. Quem quiser conhecer o trabalho dela lá no YouTube, no Facebook também, né, professor? Da mesma forma que o senhor quiser, está aberto para o senhor divulgar os canais, na mídia, onde as pessoas podem encontrar o senhor. Eu quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, segundo a Kate e ao Júlio por esse convite. Agradecer aos nossos ouvintes. Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos escutando agora. Esse é um tema atual, um tema que muito nos preocupa.
nós, professores, que somos contra esse ensinamento, não somos compreendidos, às vezes, por boa parte dos nossos colegas, porque muitos acham que é assim mesmo e que essa doutrinação tem que acontecer, mas nós que temos valores cristãos, nós sabemos que não é bem assim. Eles alegam o laicismo, né, diz que a escola é laica, né, que a escola tem que ser separada da religião, e realmente a escola é laica, a escola tem que ser separada da religião. Mas não é laicista. Porém, é o seguinte, a escola laica não é uma escola contra a religião. Isso, exatamente. Não pode ser contra a religião, porque as pessoas que estudam ali, as pessoas que trabalham ali, têm raízes religiosas. Então essas raízes, elas têm que ser respeitadas. Esses valores têm que ser respeitados, não é? Então, eu quero deixar aqui os meus contatos. O meu nome é Orley José da Silva, Orley com Y. Você pode procurar o meu nome no Google. Lá você vai encontrar alguns artigos que eu escrevo, porque todos os meus artigos estão publicados em todo o país, graças a Deus. Não há uma capital do país não há uma capital do país em que jornais não tenham publicado os meus artigos. E eles estão lá no Google, alguns deles. Tem também vídeos de palestras que eu já ministrei, né? Eu tenho ido às igrejas, tenho ministrado para pastores por todo o Brasil, tenho viajado e ministrado, conversado com pastores sobre isso, alertando os pastores das igrejas sobre isso. Eu tenho também um livro um blog chamado De Olho no Livro Didático. Esse blog está em construção. Semana que vem ele estará no ar. De Olho no Livro Didático. E tem o meu Facebook, né? Você pode me adicionar no Facebook, vamos ser amigos no Facebook. E eu gostaria de pedir que você orasse por mim. Ore por mim, ore pela Ana Campanholo, ore pela Marisa Lobo, ore pela Damares Alves, pelo Miguel Najib, pelo Guilherme Shelby, né, que são pessoas que estão envolvidas nessa causa no Brasil. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. Professor, o programa Jovem Voz agradece a participação do senhor. Nós estamos de portas abertas. Quando o senhor precisar de qualquer coisa que estiver ao nosso alcance, e o que não tiver também, a gente tenta correr atrás, tá? Nosso muito obrigado pela participação do senhor nesse tema de relevância importantíssima, de extrema relevância para os nossos dias de hoje. Da mesma forma, eu me disponho. Sempre que vocês quiserem, estarei aqui. Vamos também, em breve, né, quem sabe, fazer um segundo momento desse. Até mesmo que o assunto é extenso, é importante, né, a gente pode estar ampliando isso aí, não é mesmo? Para quem quiser ter acesso, Júlio, só lembrando para os nossos ouvintes, quem quiser ter acesso a esse material vai estar disponível muito em breve no YouTube e por DVD também, tá? O professor Orley vai estar disponibilizando. Eu também vou estar disponibilizando nos meus canais. Para quem não sabe ainda, o meu é a Super Kate. Lá no YouTube você vai encontrar. O Instagram também é a Super Kate. Lá tem todos os canais onde você pode nos achar. Professor Orley, da mesma forma, é bem acessível, é bem fácil de encontrar. É isso aí, o meu você acha fácil lá, no Instagram, @Júlio Santana Oficial, ou no Facebook, Júlio Santana. Júlio Santana. Estamos lá para contribuir com você. Professor, muito obrigado. Agradeço a Deus pela relevância, né, e o seu trabalho e coragem. Porque isso que o senhor tem expondo aqui pra gente tem que ter coragem, né? Eu gostaria de pedir oração da Igreja Brasileira pela escola, né? Inclusive eu lancei uma campanha nacional que chama Campanha Nacional de Oração e Ação em Favor da Escola Pública. Essa campanha vai durar 3 anos. Eu gostaria de convidar você a participar dessa campanha. Tem um grupo de estudo lá, um grupo lá no Facebook, né? E que Deus possa levantar muita gente para fazer uma revolução nesse país. É isso aí, gente. Nosso programa já acabou. Já acabou. Enquanto o Júlio prepara os nomes sorteados, eu só quero pedir para os pais, vamos tomar cuidado com as nossas crianças, vamos cuidar daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, vamos olhar a mochila, material, conhecer o que eles estão lendo de livro literário, os canais a que eles estão tendo acesso na internet, o que seu filho está acessando, o material que ele está vendo, filme na televisão, tudo aquilo que ele está tendo acesso, vamos controlar, enquanto a gente ainda consegue, enquanto eles ainda são nossos. Júlio, muito obrigada. Como disse o professor, a família tem força suficiente, sim, contra todo isso aí, todo esse levantar do Estado, né? Ó, professor, no ar, fazer o sorteio aqui, um número de 1 a 83. 72. 72, leva o CD do JPV, deixa eu ver aqui rapidamente.
Thalina Martins da Silva, do Lago Azul de Goianira. Mais um número, Kate, de 1 a 83. Vamos lá pra cima também, vamos 54. 54. Auricélio Sena, é isso aí. Auricélio Sena. Gente, muito obrigado, valeu demais. O programa foi curtíssimo praticamente. Muito curto. Né? Muito obrigado mesmo, valeu. Hoje vocês tiveram aqui a locução de Júlio Santana, Kate Ellen e a participação muito especial, meu muito obrigado, professor Orley José da Silva, né? Valeu, gente, obrigado e até o próximo programa. Tchau!